uma das coisas que eu tava falando com você, mas eu falando besteira, eu tava. A diferença de um resfriado para gripe, para eu chegar no pronto-socorro e falar, meu filho está resfriado ou está com gripe. E isso é a maior dúvida, até entre os médicos, né? Até entre os pediatras, né? Então, resfriado seria uma sinusite viral, uma rinocinusite viral. Então, resfriado comum vai dar uma congestão, nariz escorrendo, pode vir ou não com febre, às vezes uma dor de garganta. Então, um quadro de um resfriado que todo mundo já teve na vida, todo mundo sabe como que é. Tá? A febre geralmente pode ser mais alta ou mais baixa Pode ser, mesmo? isso depende muito de pessoa, mas geralmente é uma febre mais baixa, com pouca duração, né? Não é uma febre geralmente tão persistente, aquela febre que tá vindo a cada 4 horas, 6 horas. Geralmente uma febre baixa, aquela sensação de quebradeira que eu falei. É que na criança pequena se comporta de forma diferente, né? A gente que é adulto, a gente fala, olha, tô me sentindo estranho. A criança pequena às vezes vai parar de brincar, não vai querer comer, vai ficar mais quietinha, mas assim, né? Muda um pouco o comportamento. Certo. Agora, a gripe é a doença causada pelo vírus influenza, que a gente tem influenza A, influenza B, e gripe geralmente é um quadro mais súbito. Então você tá bem e de repente você começa com uma febre alta, dor de garganta, o nariz começa a escorrer e aí dá aquela dor no corpo, que quem já teve gripe, influenza sabe a dor que dá, o mal-estar que dá. Isso é gripe. Então é um quadro mais abrupto, uma síndrome com uma febre alta, geralmente às vezes bate os 40, uma dor no corpo mais intensa. Então isso a gente chama de gripe, né? Se a gente for ver, por exemplo, nomenclaturas, às vezes que você acaba utilizando na prática, que nem sempre você vai detectar o vírus influenza. Você não tem Certo. teste, você não consegue Tá. determinar. É o que a gente chama de síndrome gripal, né? Então, febre, sintomas respiratórios, o Ministério da Saúde classifica como uma síndrome gripal. Então, quando você vai ver os dados do que a gente tem no ano, o Ministério fala, síndrome gripal, quem são os vírus responsáveis? Tá lá, influenza, VSR, aí eles subdividem, né? Mas gripe seria o nome para o vírus influenza, né? Para a doença causada pelo influenza. Então, habitualmente, o influenza ele vai gerar uma criança mais letárgica, mais lenta, mais desanimada. O influenza que vai dar gripe, ele é uma doença mais comum em criança escolar. Então, aquela criança 5, 6 anos, é muito comum nessa faixa etária ter influenza, do que numa criança. Não que uma criança menor de 2 anos não possa ter influenza. Pode, mas o risco é maior na criança escolar. Então, quando a gente vê os dados, essa é a faixa etária da pediatria que é mais afetada. Então, influenza, vamos imaginar dengue. Quem já teve dengue sabe que. Sim. E dengue Quem não vem. teve, mas conviveu, sabe também. E dengue vem de dengoso, né? Uma doença que você fica de cama. Influenza seria uma dengue com quadro respiratório. Então você fica mal, você fica com dor no corpo, né? Quer ficar deitado, dá muita coriza, tosse. Então é uma síndrome clínica mais grave, geralmente. Igual eu falei, Sim. isso vai depender de cada organismo, mas gripe geralmente tem essa característica. E como eu falei, como para alguns vírus existem riscos de complicação, aí que é o problema da influenza, porque a influenza você pode ter, dura aí 5 dias, se resolve. Mas tem pessoas que podem fazer uma pneumonia bacteriana, uma Aí você vê as complicação, uma complicações. otite, né? Pode fazer outros quadros clínicos por causa do vírus influenza. Eu sempre gosto de trazer essa reflexão. Então, por que para alguns vírus tem vacina, né? Por exemplo, influenza tem vacina, Covid tem vacina e agora a VSR a gente tem novidades. Porque esses vírus, eles aumentam o risco de complicação para determinados grupos. Então, é diferente de um rinovírus. Você tem um rinovírus, você tem um resfriado que, na grande maioria das pessoas, vai ser autolimitado, vai ter começo, meio e fim. Talvez um paciente muito imunossuprimido, talvez que esteja numa situação muito específica. Entendi. Mas uma influenza numa pessoa saudável pode se comportar de uma forma mais grave. Um VSR num bebê, mesmo ele saudável, nascendo no tempo certo, ele pode se comportar de uma forma mais grave. Covid, o mesmo exemplo. Então, para esses vírus, a mentalidade muda. Então, você tem que ter um olhar diferente. Então, influenza tem isso. Então, se a gente lembrar de 2009, que foi a pandemia do H1N1, quantas gestantes morreram de influenza naquela época? 2009 foi marcado, né, pelo HN1 circulando. Quem estava grávida naquele ano e lembra, soube o desespero, porque até a vacina, né, conseguir ser disponibilizada demorou um pouco. Então, influenza já tem essa particularidade, pode causar uma síndrome respiratória aguda grave, que a gente chama. Então, levar a uma descompensação pulmonar, né? Sim. Então, isso varia de pessoa para pessoa.
própria influenza, a própria gripe pode ser causa de complicações severas ou precisa de outra infecção, como você falou, bacteriana Não, a mesmo? própria gripe. Então, o próprio vírus influenza pode dar um quadro pulmonar, né? Fazer uma Pode síndrome ser respiratória. semelhante ao que a gente viu do Covid, por Pode exemplo, ser de ser semelhante. agressivo e causar a morte. É. Pode. Claro que aí tem os fatores de risco. Então, se você, por exemplo, no adulto, uma pessoa que tem um DPOC, uma doença pulmonar crônica, ou na pediatria, uma criança que tem asma não controlada, né? Uma criança muito prematura, nessa população é um fator de risco, então o risco disso acontecer É é maior. maior. Tá. Então, uma forma da gente pensar nisso é nas indicações da vacina pelo Ministério. Ah, então crianças até 5 anos, gestantes, idosos, todos esses estão contemplados com a vacina no SUS, porque eles têm maior risco de evoluir com quadros graves. E esse ano, 2025, foi o primeiro ano pós-pandemia que a influenza superou o Covid em número de casos graves. Então, a gente viveu um boom de influenza agora no final de maio. E quando a gente vê os dados, foi a primeira vez que ultrapassou a Covid em casos graves, né? Então, Inclusive, esse é ano uma mudou um pouco. curiosidade minha. O comportamento desse SARS-CoV, do Covid, do coronavírus, ele mudou, obviamente, né? A gente vê aí vacina, todo isolamento que você já citou e tudo mais. Mas hoje o próprio vírus, ele tende a ser menos agressivo, as cepas que continuaram aí. É As isso cepas, mesmo? as cepas mudaram, mas a gente tem que pensar como uma pandemia, praticamente todo mundo entrou em contato. Então, alguma proteção junto com a vacina, todo mundo vai ter, né? Então, você tem a vacina ela reforça muito os anticorpos, né? Tipo, aumenta muito a quantidade dos anticorpos. Tem a mutação do vírus, mas a gente ainda tem quadros graves de Covid. Então, tem alguns grupos, né? Nos adultos, obesos, pacientes imunossuprimidos podem fazer quadros graves, inclusive até algumas crianças. Mas hoje ele se comporta clinicamente, habitualmente, como um quadro de um resfriado, um quadro respiratório. Qual que é o ponto da Covid? As pessoas não testam mais, né? Igual testavam antes. Você Sim, ficava é testando o tempo horrível, todo. inclusive, o Então teste, né? acaba tendo uma subnotificação dos casos. Porque a gente só conhece os vírus se a gente testa, né? Se assim, você tem assim. Porque nem sempre, por exemplo, você perguntou diferença resfriado e gripe. Aí você me pergunta, dá pra diferenciar isso na clínica, ali no pronto-socorro, assim, ó. Bateu o Bateu o martelo. olho e fala. Nem sempre. Talvez assim, chegou uma criança e falou assim: olha, o meu coleguinha da escola tá com influenza, faz 24 horas que a me avisou, hoje ele chegou aqui, já tá com febre alta, provavelmente uma grande alta Aí já probabilidade é de mais, ser. mas ainda Mas assim nem é sempre, às vezes suposição, você né? vai ter, ficar ali na dúvida, né? Então, você tem a certeza mesmo, tem as síndromes clínicas que você consegue determinar, mas a certeza mesmo é você detectando esse vírus, né? Às vezes fazendo um teste, alguma coisa específica. Mas hoje a Covid tem mais esse comportamento, né? Mas Mudou o do que Covid era. ele é mais parecido, essa agressividade hoje, a uma gripe ou a esse resfriado que É você uma falou mais gripe, a né? gripe Covid mesmo, ele estaria nesse tem essa grupo aí perto preocupação, mesmo da exatamente, de influenza. influenza, de causar um quadro pulmonar, né? De você ter uma complicação pulmonar, assim como a influenza teve quando ele virou pandemia. Por isso que influenza, se a gente olha na mídia, todo mundo falando gripe é viária. Influenza, existe uma preocupação mundial com influenza, porque eventualmente ele pode se tornar um vírus pandêmico. A gente pode ter uma nova pandemia por influenza a qualquer momento. Então, existe uma monitorização do mundo em cima do influenza para ver se vai surgir alguma cepa nova, e alguma cepa nova capaz de infectar humanos, e que pode virar uma pandemia. Então, são vírus que têm uma monitorização diferente de outros, né? Então, a influenza tem essa Porque preocupação. o próprio coronavírus ele já existia antes dele se tornar tão agressivo. Já, a Aqui gente veio uma cepa mais agressiva. foi, E por isso que você falou dessa vigilância constante, porque vigilância. pode vir um vírus da influenza e se tornar algo grave. Por exemplo, a influenza é um vírus zoonótico, ele pode afetar tanto os animais, né? Então, aves, né? Os porcos, por isso essa preocupação da gripe aviária. E, eventualmente, ele pode mudar sua conformação, então ter uma mutação, e se juntar com um vírus humano e se formar num outro tipo de influenza. Então, essas mutações grandes que a gente fala. Então, isso pode acontecer, foi o que aconteceu no H1N1. Então, o mundo inteiro tem hospitais específicos ou laboratórios que monitorizam, ficam monitorizando esses vírus e observando o comportamento desses vírus, porque é algo que pode acontecer a qualquer momento. Então, quando teve toda essa história da gripe aviária, é para isso, né? Porque se isso muda a conformação, isso migra para outro lugar do mundo, entra em contato com outros tipos de vírus influenza, isso pode mudar e aí gerar um vírus com um novo potencial pandêmico, né? Então, influenza tem essa preocupação.